O assunto hoje é história do Campeonato Brasileiro e análise, porque você sabe que aqui é o canal da história e da análise. Você já reparou na coincidência se o Botafogo for campeão brasileiro, como parece que será nesta temporada de 2024? O Botafogo tem 2 títulos brasileiros de acordo com o processo de unificação que a CBF produziu em 2010. Polêmico processo de unificação, mas que existe, né? A CBF unificou Taça Brasil, Robertão e Campeonato Nacional nas suas várias versões. Então o Botafogo é campeão de 68 e campeão de 95. Em 95 tá fácil, você há de se lembrar que o Botafogo de Wagner, Wilson Goiano, Wilson Gotardo, Gonçalves e André Silva, Leandro Ávila, Jamir, Beto e Sérgio Manuel, Donizete Pantera e Túlio, dirigido por Paulo Autuori. O Botafogo foi campeão em 95, numa final contra o Santos, depois de 2 anos de supremacia palmeirense. O Palmeiras era bicampeão brasileiro em 93 e 94 e ficou virtualmente fora ao perder para o Santos um jogo no Pacaembu, 1-0, gol de Wagner. Foi o dia que o Amaralzinho, disse que a esperança é a única que morre. Ele falou a única. E o Botafogo caminhou para fazer a final com o Santos. O Palmeiras era bicampeão brasileiro e o Botafogo foi campeão brasileiro. Exatamente como pode acontecer agora. O Palmeiras bicampeão de 2022 e 2023, o Botafogo pode quebrar essa supremacia e ser campeão de 24. Vamos voltar lá para 68 então, na Taça Brasil que o Botafogo venceu. Muita gente discute que o Palmeiras é campeão 2 vezes no mesmo ano, porque em 67 a CBF, no processo de unificação, fez validar a Taça Brasil vencida pelo Palmeiras e o Robertão vencido pelo Palmeiras. A Taça Brasil o Palmeiras ganhou em 67 numa decisão contra o Náutico e o Robertão, o título veio numa decisão contra o Grêmio, o jogo do título contra o Grêmio. Então o Palmeiras era bicampeão brasileiro, 67 e 67. Ah, mas ninguém pode ser bicampeão no mesmo ano? Bom, o Flamengo foi tricampeão carioca, ganhando 2 títulos no mesmo ano, 78, 79 e o Campeonato Especial de 79. Tem coisas que são jabuticabas, né? Só tem no Brasil, mas tem. A gente tem que contar a história de algum jeito, e a história tem que ser contada do jeito oficial, depois a gente pode debater sobre ela. Pedro Álvares Cabral descobriu ou invadiu o Brasil? Bom, ele chegou aqui no dia 22 de abril de 1500, né? A história conta assim. Então o Palmeiras foi bicampeão em 67 e 67. E o campeão de 68? O Botafogo. Então nas 2 vezes em que o Botafogo foi campeão, foi logo depois de um bicampeonato do Palmeiras. E pode acontecer de novo. Incrível coincidência. Tem uma diferença no campeonato de 68. O Palmeiras era bicampeão Taça Brasil e Robertão em 67 e o Botafogo foi campeão da Taça Brasil de 68. Acontece que a Taça Brasil de 68 só foi decidida em outubro de 69. Em 68 teve o torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão, que foi vencido pelo Santos num jogo decisivo contra o Vasco. O Santos de Pelé, que em 68 tinha um time base, não exatamente desse jogo, mas daquela temporada. Em 68 o Santos tinha Cláudio, Carlos Alberto, Joel Camargo, Ramos Delgado, Rildo, Clodoaldo, Negreiros, Caneco, Toninho Pelé e Edu, técnico Antoninho. O Santos então era o campeão em vigência, porque o Palmeiras era bicampeão de 67, Taça Brasil e Robertão, e o Botafogo veio logo depois. Mas em 68, em dezembro, o Santos ganhou o Robertão. Então tem essa diferença. Mas não deixa de ser uma curiosidade. Se você pegar na galeria de campeões, com a unificação, você vai ver 67, Palmeiras, Taça Brasil, 67, Palmeiras, Robertão, 68, Botafogo, Taça Brasil. Então, tanto em 68 quanto em 95, o Botafogo conquistou o título depois de 2 taças consecutivas vencidas pelo Palmeiras. E pode acontecer de novo. Desta vez, sempre com a diferença que eu citei do Santos, campeão do Robertão em 68. Foram 2 anos em que houve 2 campeões, porque tinha Taça Brasil e Robertão.
sabe que eu sempre fui contra a unificação, mas uma vez unificada a gente precisa contar a história do jeito que é, né? Então está unificado para a galeria de troféus da CBF. O Palmeiras tem 12 títulos, o Botafogo caminha para o seu terceiro título. Mas presta atenção, o campeonato não acabou, né? Pela primeira vez nessa 32ª rodada, pela primeira vez o Botafogo tem 6 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. E faltam só 6 jogos. A outra vez que o Botafogo teve 6 pontos de vantagem sobre o Palmeiras foi na 21ª rodada. E naquela 21ª rodada, o Palmeiras estava em 4º lugar. Então o Botafogo tinha 6 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. É a segunda vez que tem 6 pontos de vantagem sobre o Palmeiras nessa temporada. Mas não tinha 6 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. É a primeira vez que o Botafogo abre 6 pontos sobre o segundo colocado. Clica aqui, se inscreve no canal. Vai ter sempre uma história para tentar te surpreender.